Bora falar agora de saúde bucal. Como a senhora, o senhor tem cuidado da saúde dos seus dentes? Esse tema que a gente vai falar aqui agora, gente, todo mundo acha que domina, né? Mas será que realmente sabe a verdade? Afinal, quantas vezes nós já ouvimos ali dicas e também conselhos sobre como cuidar dos dentes, mas sem saber se são realmente corretos? Enxaguante pode substituir a escovação? Clareamento enfraquece os dentes? Tudo bem mascar um chicletinho sem açúcar, né? Com açúcar não pode, mas sem açúcar não vai fazer mal. Pra gente ajudar aqui, nos ajudar nesses mitos e verdades da internet, a super maravilhosa doutora Emanuele Silva, ela que é especialista em endodontia, mestre e doutora em estomatologia e patologia bucal. Que currículo! Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então já vou começar aqui, ó. Antes de mais nada, conta pra gente, qual que é o erro mais comum que nós, meros mortais que não somos dentistas, cometemos com a nossa saúde bucal? Começando aí, acho que é o top, né, dos dentistas, é o uso do fio dental. A falta do uso, né? Aquele negócio de escovei bem e não precisa do fio dental. Então dá mais trabalho, acaba deixando de usar. Esse aí é um grande erro que as pessoas cometem. Olha lá, gente, nada de cometer esse erro, tá? Tem que passar o fio dental sim e escovar bem os dentes também. Então vamos a mais mitos e verdades. Escovar os dentes com força, doutora, mas com força mesmo. Deixa eles mais limpos, mito ou verdade? Mito, né? A verdade, a escovação, ela é mais eficiente conforme a frequência do uso da escova e de preferência macia, né? Eu gosto de dar o exemplo de limpar um calçado lá no tanque. A escova dura do tanque, ela não vai limpar uma coisa delicada, como uma taça, por exemplo, né? Então, até pelo formato, por como as cerdas vão tocar ali na superfície da taça, comparando com a superfície do dente. Então, a gente não vai ter um contato dessas cerdas da escova de forma que limpe de forma eficiente. Além disso, vai machucar a gengiva e pode aí, com o tempo, levar um desgaste desse dente também. Então, não é o ideal. Daí começa a machucar a gengiva, a pessoa fala assim, vou escovar o dente só meia vez por dia. Não pode. Agora, essa aqui, quando eu li, eu falei, o quê? Tem isso também? Chupar limão ou usar bicarbonato deixa os dentes mais brancos, doutora? Mito ou verdade? Mito. Inclusive, o uso de produtos ácidos como limão, por exemplo, eles podem causar o desgaste dos dentes, né? E o bicarbonato, ele é um abrasivo, que tem em pequena quantidade em alguns cremes dentais e um pouco mais em outros, como aqueles que prometem um clareamento, né? Então, eles levam, com o uso frequente, a um desgaste da superfície do dente. Como a nossa superfície do dente, ela é a parte mais branquinha, que transparece a parte um pouquinho mais amarela, acaba que pode acontecer aí um efeito contrário do que a gente espera, né? Porque acontecendo um desgaste, vai começar a expor a dentina, que é a segunda camada aí do dente, tornando eles mais amarelos ao invés de mais brancos e perdendo essa superfície do dente que não vai se regenerar sozinha, daí só com restaurações. Ou seja, deixa com os especialistas, entendeu? Para fazer clareamento. Agora o Ademarzinho tá me perguntando sobre carvão, Ademarzinho. Tem alguém que usa carvão também nos dentes para branquear, doutora? O que é isso? Tem alguns, inclusive alguns cremes dentais, né, Ademar? que colocam o carvão ativado aí na sua composição, prometendo essa melhora da iluminação aí, né? Dos dentes. Mas não, também tem essa função da mesma forma que o bicarbonato. Então, vamos dizer assim, que num primeiro momento, se os dentes têm manchas, né? Então, tem manchas de fora. Então, tá manchadinho, né? Pelo cigarro, pelo café, por alguns motivos. Aí, num primeiro momento, dá a sensação de que clareia, porque ele ajuda um pouco nessa remoção de manchas. Então, dá essa sensação, não, a doutora, ela falou na TV, mas é mentira. Quando a gente usa, ele clareia. Na verdade, ele não clareia, ele remove superficialmente essas manchas. Mas o uso contínuo vai fazer a mesma coisa que eu falei aí do bicarbonato, causar aí um desgaste dessa superfície dos dentes. Então, Ademarzinho, você faz o seguinte, você deixa o carvão pro churrasco, tá entendendo? E já aproveita e convida todo mundo, tá bom? Agora, gente, tem muita gente que come, né? Comeu lá, almoçou, jantou e tal. Não vai dar tempo de escovar o dente. Pega o enxaguante bucal, boceja ali e tal, jogou fora. E aí? Fala que já escovou o dente. Substitui esse bocejo ali
Do enxaguante, doutora? Aí eu vou devolver a pergunta assim, ó, né? Saiu tudo. Adianta só passar perfume e não tomar banho? Não, Né? não adianta. Tem que tomar o banho e passar o perfume. Então é mais ou menos isso. Claro que os enxaguantes têm aí alguns produtos antimicrobianos, tudo mais na sua composição, mas eles são complementares à remoção física da placa bacteriana que acontece com o uso da escova e do fio dental. Então o enxaguante ele vai complementar esse uso, né, da escova e do fio, mas sozinho ele não tem a função de proteger os nossos dentes aí da cárie, da gengivite, né, enfim. Perfeito. Aí aqui, flúor. Será que o flúor causa problemas para a saúde? Mito ou verdade, doutora? Então, essa é uma grande polêmica, mas no geral ela é um mito, porque se trouxe essa polêmica no sentido de um uso exagerado do flúor. Sim, existe contaminação pelo flúor em exagero, mas a quantidade de flúor que a gente tem no creme dental, na água de consumo, ela inclusive vem da fonte, né? Então, naturalmente, a nossa água é fluoretada. Ele não causa os problemas que vêm sendo divulgados na mídia, né? Então, alguns problemas de saúde sérios, né? Que estão virando polêmica e que daí, por isso, o pessoal está deixando de usar as pastas de dente com flúor e aumentando bastante a taxa de cárie, especialmente nas crianças, né? Então, precisa ter um cuidado, claro, né? Não pode ser numa quantidade exagerada. A quantidade que se usa de flúor para as crianças é uma quantidade compatível com um grãozinho de arroz. Então, é um pouquinho na escova e daí sim com uma pasta de dente com flúor. Se a criança, e essa pasta de dente tem que ser guardada em um lugar que a criança não tem acesso. Porque se ela consumir muita pasta de dente, daí sim, pode trazer alguns problemas, por exemplo, como as manchinhas nos dentes permanentes, né? Aí se a criança consumir, então engolir muita pasta de dente, aí os dentinhos permanentes podem vir com manchinhas brancas, que a gente chama de fluorose. Então aí é um debate, mas o custo-benefício é comprovado cientificamente que a quantidade que tem na escova, no creme dental, usando da forma adequada, não é prejudicial à saúde. Por falar em cárie. Cárie pode ser transmitida de pessoa para pessoa? Mito ou verdade? Também estamos aí, né? É verdade, porque a bactéria que a cárie, né, produz a cárie, que tem como resultado a cárie, que é o buraquinho lá no dente, né? Ela é transmitida de pessoa para pessoa. Por isso que a gente pede para evitar que dê beijo na boca da criança desde muito cedo. Então, assoprar a comidinha da criança. Então, porque a criança nasce sem nenhuma bactéria, né? E quanto mais tarde a gente conseguir fazer ela ter esse contato, porque um dia vai ter, né? Então, quanto mais tardio for esse contato com essas bactérias, menor o risco de ter cárie muito cedo. Então, essa bactéria, sim, ela é transmitida. Porém, a doença cárie, ela só acontece se a gente tiver outros fatores que colaborem aí para sua ocorrência. Então, se a gente consegue manter os dentes limpos, né? Sem aquela plaquinha bacteriana, que é aquela manteiguinha que fica em cima do dente, né? Se a gente conseguir manter ele sem isso, a gente não vai ter a doença cárie. A gente vai ter a bactéria, que é da nossa flora normal, mas não vai ter a ocorrência da doença cárie. Tá vendo só, minha senhora? Então, a senhora vai regularmente no dentista, faz tudo bem bonitinho. Aí o seu marido não tá indo. Aí a senhora beijou ele. Manda o maridão pro dentista também. Todo mundo cuidar pra ninguém ter cáries aí na sua casa, na sua família, viu? E a gengiva, gente? Se a gengiva sangra muito, aí você fala assim, não vou mais usar fio dental. Pode ou não pode? Ou tem que esperar parar pelo menos o sangramento, doutora? Não. Na verdade, a gengiva está sangrando porque não está usando o fio dental. Daí as pessoas param de usar o fio dental achando que é o que está causando o sangramento. E daí isso vira um ciclo, né? Então, o fio dental, na verdade, ele ajuda a diminuir essa inflamação na gengiva. É porque ali no meio dos dentes a escova não limpa, tem que ser o fio dental, o palito de dente também não entra, então precisa ser o fio dental. Então, usar o fio, eu sempre aviso os pacientes assim, eu faço a limpeza, né? Então a gente faz aquela remoção de tártaro, né? Que é aquele cálculo tártaro dental, que é uma plaquinha bem dura, que daí já não sai em casa, então tem que tirar no dentista. A gente remove aquilo. Nos primeiros dias que o paciente fizer o uso do fio dental ali, os 2, 3 primeiros dias, ainda vai ter um pouquinho de sangramento, porque a gengiva ainda está um pouquinho inflamada. Depois desses 3 dias, não vai sangrar mais. Então, persista, mesmo que a gengiva estiver com sangramento, usando o fio dental, continue usando, que depois desses 3 dias vai parar o sangramento e você vai estar com a tua gengiva saudável.
Agora vem polêmica. Quem aí tem o dente do siso? Hã? Quem? Ah, Patrícia, tirei tudo dos dentes do siso. Falaram que tinha que tirar tudo. E aí? Doutora, mito ou verdade? Dente do siso nasceu, tem que arrancar tudo, ou às vezes nem nasceu, tem que arrancar lá dentro da gengiva? Depende do caso, né? Então, no geral, todos têm que arrancar, é um mito, né? Mas tem casos em que sim, não tem espaço para esse dente nascer, né? Para esse dente surgir na boca, ou a posição que ele está, ele jamais vai chegar à função dele, que é vir e ter ali a função dele na mastigação. Então, em muitos desses casos, ele precisa ser extraído. Mas nos casos em que o dente nasce, né? O siso, o terceiro molar, nasce na sua posição certinha, está ocluindo certinho, daí não tem a necessidade de extrair. Perfeito, eu extraí tudo, tá vendo só? Não segui as recomendações, mas isso eu tinha 15 anos, naquela época a gente arrancava tudo mesmo. Não, até parece, né, que tem quantos anos agora? E às vezes precisava. E às vezes precisava, não sabemos, né? Doutora, os chicletes que eu falei lá no começo, né? Ah, tô mascando chiclete sem açúcar, esse pode, não vai fazer mal pros dentes. E aí, mito ou verdade? Tem os dois lados também, né? Na odontologia, na saúde, é um pouco assim, né? Mas no sentido de que o mascar, o chiclete sem açúcar, ele não vai trazer prejuízos para os dentes em si. Até tem alguns dentistas que recomendam, se não conseguir escovar o dente, pelo menos masca um chiclete sem açúcar, né? É? Porque daí estimula a produção de saliva. Ah, tá. E a saliva é o nosso protetor natural dos dentes, né? Então tem esse lado. O outro lado é o consumo de chicletes aí, cronicamente, né? O tempo todo pode gerar daí disfunção, né? Dores na articulação da mandíbula. Então, para os dentes tem esse fator positivo, mas para a musculatura da mastigação, a articulação, né, da mordida aí, pode ser um esforço exagerado. Então tem que tomar um cuidado, né, não exagerar. Entendido. Agora, pra gente finalizar, esse aqui eu achei muito interessante. Olha isso, bebidas alcoólicas ajudam a matar as bactérias da boca? Como isso, doutora? Mito ou verdade? Tem cada ideia. Tem cada ideia. Mas é assim, né? Tem a lógica das pessoas, o álcool, álcool, né? é. O álcool mata bactérias aí, na nossa pandemia, o álcool era usado para matar bactérias de todos os lugares. E eu ouvi muito isso, né? Uhum. Ah, então é só beber álcool que tá tudo certo. Não, gente, é mito, né? O álcool que a gente consome em bebidas alcoólicas não tem o teor, né, alcoólico para eliminar bactérias de lugar nenhum, né? E na boca, além de não eliminar as bactérias que a gente gostaria que eliminasse, ainda ele deixa a nossa mucosa aí mais sensível, junto com outros fatores, por exemplo, até com o cigarro, deixa inclusive mais suscetível ao câncer de boca. Então, não, gente, não, o álcool não é sinônimo de saúde, o álcool da bebida não é sinônimo de saúde bucal. Nem de saúde bucal e nem de saúde como um todo, né, doutora? Doutora, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa o seu Instagram pro pessoal de casa, se ficou alguma dúvida para trás, ou mesmo se alguém quiser enviar, né, alguma dúvida pra gente, né? Podem enviar lá também no Instagram da doutora, ou mesmo do nosso Vitrine Revista, que a doutora volta para responder mais mitos e verdades. Isso, estou à disposição. Então é o @dra.emanuele Silva. Perfeito. Obrigada, doutora. Bom restinho de semana, até a próxima. Obrigada, até logo.